Então, com essa situação do período renascentista, prosseguindo o conteúdo do 7º ano, temos então o fim do período do 300 e o início do período 400. Na página 85, nós iremos ter o prosseguimento do nosso conteúdo. Abra aí a página 85, vá. Aliás, voltando um pouquinho para a página 84, nós temos aqui na 84, um exemplo dessa obra, que é um período da obra do período 300, não é? Tríptico muito difundido no período 300. Você vê aqui figuras relacionadas ao cristianismo. Então, o 300 ainda é um período do Renascimento que tem influência do pensamento teocêntrico. No 300 ainda se tem uma influência do pensamento da igreja, da força da igreja, que durou toda a Idade Média e vai alcançar ainda os primeiros anos da Idade Moderna, tá bom? E aqui tem tríptico muito difundido no período 300, não é? E aqui embaixo tem detalhe do afresco de Giotto que embeleza a Capela degli Scrovegni na Itália. Aqui também nós temos uma imagem, não é, com características da Idade Média, mas é renascentista. Aquilo que eu venho batido na tecla, que o período do 300 é um período de transição, não é? É um período de transição. Prosseguindo aqui, vamos para a página 85, que diz assim, como se fosse uma conclusão. Essa fase renascentista ainda não havia apresentado uma ruptura definitiva com o pensamento da Igreja Católica. Na verdade, assumia um período de transição em que a característica do naturalismo predominava. A religião servia como pano de fundo em que o homem racional se aproximava de Deus. Assim, o mundo, o aspecto humano, não poderia ser negado em detrimento do divino. Sendo assim, sendo possível a salvação através de ações virtuosas, boas, não é? É isso que está querendo dizer aqui, esse termo virtuosas, ações virtuosas, ações boas. A beleza da arte e do pensamento, que viessem a embelezar as igrejas e as cidades com obras de arte. Nós temos aqui agora, nós vamos avançar para o período do 400, não é? Período 400. Renascentista. Foi o período do Renascimento em que houve um maior amadurecimento do humanismo e antropocentrismo. Como assim, professor, esse amadurecimento? Que eles foram evoluindo, como uma fruta, por exemplo, uma manga que está amadurecendo. Ela já está ali pronta, quando está amadurecida, pronta para ser consumida. E o 400 representa o período de maturidade, de desenvolvimento do pensamento renascentista, que foi amadurecendo, não está verdinha, não, está amadurecida. Deu para entender a comparação, a relação que eu fiz, a analogia que eu fiz com a manga? Então significa dizer que está amadurecido esse pensamento antropocêntrico, que agora ele vai aparecer de forma consistente, esse pensamento antropocêntrico, ou seja, o pensamento antropocêntrico, que é a valorização do homem, agora nesse período do 400 renascentista, vai aparecer de forma muito mais consistente, não é? Prosseguindo então, acredito que você compreendeu, não é isso? Acredito que você compreendeu, que está amadurecendo, passou-se o tempo e agora esse tempo deixou aquela fruta amadurecida, a manga, por exemplo, e aqui, guardando as devidas proporções,
O 400 é um período do Renascimento que o pensamento de valorização do homem, que significa antropocêntrico, vai estar cada vez mais amadurecido. Isso se deu pelo aprofundamento da busca histórica de obras clássicas nas bibliotecas, realizada por humanistas como Leonardo Bruni, e pela retomada de territórios árabes na Península Ibérica por parte dos cristãos. Nesse conjunto de coisas foram encontradas obras como de arquitetura de Vitrúvio, discursos de Cícero, assim como obras de Aristóteles, Plotino, Euclides e etc. Mais uma vez aparece uma imagem, não é? Que é importante para a gente ir se acostumando com essas situações, não é? E é preciso ter isso bem em mente. Então, essa obra que está aqui na página 85, não é? Semelhante a um grande castelo, é chamado de Torre de Babel. A Torre de Babel de Pierre Bruegel mostra, aqui é a legenda que eu estou lendo aqui, viu? Mostra aqui, ó, a consolidação do humanismo, característica do período do 400. Nesse período vê-se a expansão, não é verdade, da ideia renascentista por outras regiões da Europa, ou seja, o Renascimento ele nasceu lá na Península Itálica. No entanto, ele vai chegar a outras regiões, ele vai se expandir, ele não fica restrito somente à Península Itálica, ele vai para outras regiões da Europa. Deu para entender? E aqui no nosso livro aparece mais uma vez aquele conteúdo do link, aquela situação do link que eu acho muito importante, que ajuda por demais, não é? Ajuda por demais as nossas aulas, porque vai identificar. Aí temos aqui o link. O intelectual Leonardo Bruni, já mencionamos, foi um homem de grande importância do Renascimento, sendo também considerado o criador do método renascentista de tradução e um dos primeiros historiadores modernos. O renascentista, aqui está falando mais uma vez aqui, o outro link que diz sobre o renascentista Erasmo de Roterdã. Foi um grande pensador e teólogo que criticou aspectos da vida monástica. Sua forma de pensar o mundo caracteriza um momento de renascimento cultural europeu da época. Nós temos aqui Erasmo de Roterdã, com sua obra literária Elogio da Loucura, livro que é considerado uma das obras mais importantes mais importantes do Ocidente, hein? Aí você está tendo essa noção, tá bom? Prosseguindo então no 400, esse período aí é marcado por uma fase de transição que a gente busca, não é, entender, compreender, e vamos chegar até o avanço do 400 e de que forma, de que maneira aconteceu a evolução desse período renascentista. Eu espero que vocês fiquem atentos. Preste atenção aqui. Página 86 diz assim: esse período foi marcado por outra fase de transição, em que a influência da cultura árabe foi determinante, não só pela ciência e arquitetura, mas principalmente por ajudar a resgatar pensadores da antiguidade greco-romana. Exemplos destes são Platão e Cícero e Plínio. Esse resgate cultural da antiguidade clássica influenciou
diversos humanistas, como Niccolo de Nicoli, que possui as principais características dessa fase foi o quê? Vamos observar aqui. A construção de bibliotecas com obras voltadas para autores da antiguidade clássica, mas também com pensadores árabes como Avicenna, Geber e Averroes. Outra característica dessa fase é o aprofundamento dos estudos do latim, visto que a maioria das obras da antiguidade resgatadas estavam escritas nessa língua. E o uso da arqueologia como instrumento de registro dos feitos históricos da antiguidade. Não é? Da antiguidade. Houve de fato, prosseguindo então, uma verdadeira mistura cultural na junção de aspectos da antiguidade clássica, gregos e romanos. Antiguidade clássica, né? Todas as vezes que aparece esse termo aí, antiguidade clássica, a gente sabe que quem disser, quem escrever algo sobre isso, está querendo fazer referência à Grécia e a Roma, todas as vezes, não é isso? Com a influência dos árabes, também conhecido como mouros. Esse nome mouros é oriundo de um país chamado Mauritânia, e esses da Mauritânia começam a receber esses nomes. Então, os muçulmanos também são conhecidos como mouros. Isso foi fundamental para que fossem desenvolvidas novas concepções, principalmente em áreas do conhecimento como a filosofia, a matemática e a medicina. Tá bom? Posso prosseguir? Isso. Saindo da página 86, não é? Nós temos aqui uma foto de Heraldo de Roterdã na página 86. Saindo da página 86, indo para a página 87, o que é que nós temos? Isso. Nós temos agora as bases da transição. Acompanhe a leitura. Isso. Da transição cultural do classicismo estavam especificamente em uma cidade da Península Itálica, representava essa transição cultural do classicismo. Isso se deu, que cidade é essa? Muito bem, Florença, não esqueça não. Prosseguindo então, isso se deu principalmente por conta do fortalecimento da classe burguesa, que também controlava o setor bancário. Essa burguesia logo se dividiu em duas classes, a alta burguesia e a baixa. A primeira era financiadora das artes, renascentistas, o que leva a crer que a cultura nesse período estava nas mãos dessa elite social. Já a baixa burguesia não teve acesso direto à produção intelectual. Assim, organizou uma resistência intelectual conhecida como arte gótica, que atacava principalmente o romantismo da Idade Média. Então a gente observa aqui que a pequena burguesia vai ter acesso à arte, e essa pequena burguesia vai criticar a igreja, incentivando a criação da arte gótica. E o berço da concepção gótica, aqui, prosseguindo no nosso livro, na página 87, o berço da concepção gótica foi a França, e a sua obra mais marcante foi a Catedral de Notre-Dame, não é? Catedral de Notre-Dame. A catedral está posta aqui,
Essa aqui é a Catedral de Notre Dame, e aqui nós temos uma legenda explicando o que traz essa catedral. Diz assim, um grande exemplo da cultura gótica que surgiu em reação à arte renascentista. Tá bom? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tenham absorvido o conhecimento, que ele é fundamental para o desenrolar do estudo histórico do 7º ano, tá bom? Estudem, qualquer dúvida me procurem pelo aplicativo, estou aqui à sua disposição, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe a todos, se cuidem e até a próxima. Tchau, pessoal, fique com Deus, tchau, pessoal.